Eu sou o Ricardo Felipe Lemos, 46 anos, moro em Porto Alegre. Eu sempre gostei muito de falar em público. Quando eu me formei em administração de empresas, eu pedi demissão de uma grande empresa que eu trabalhava e entrei de sócio numa agência de propaganda. Achei que sabia tudo, mas não sabia nada. Para ter uma ideia, quando eu entrei com a grana, ela só diminuiu o saldo negativo da agência. Isso fez com que eu começasse a trabalhar cada vez mais e achar que ia vencer se eu trabalhasse sábado, domingo, feriado. Como eu não podia contratar, eu acabava fazendo. O momento mais difícil desse período foi quando eu fiquei doente. Eu tive esofagite e pangastrite efusiva. Meu emocional mandou a conta para o meu sistema digestivo, estourou tudo, porque eu não tinha uma estrutura para aguentar toda aquela pressão. Não enxergava a luz no fim do túnel. Alguma coisa me dizia assim, tem alguma coisa errada. Em vez de eu diminuir as coisas, então eu aumentava. Comecei a fazer consultoria, continuei com publicidade e propaganda, dava treinamentos, dava palestras, do meu jeito. Mas eu não dava muita importância para palestras. E chegou uma época que eu trabalhava numa grande empresa de consultoria que me contratava um mês inteiro. As coisas davam certo, eles me contratavam mais e mais. Quando eu trabalhava 120 horas por mês, manhã, tarde e noite, eu vinha evoluindo, mas faltava. Até que eu conheci o Sebrae e no Sebrae eu comecei a trabalhar como consultor, comecei a me desenvolver, até que um dia conheci Márcia Luz. Então eu descobri quem é que contratava a Márcia Luz, quando ia ser a próxima turma. Pô, me bota nessa turma, né? E ela foi a primeira pessoa que me disse, tu já pensou em ser palestrante? E eu falei, não, eu dou aula e tal. Não, mas encarar como palestrante profissional. E colocou uma sementinha, assim. Ela me citou várias características, te expressa bem, te comunica bem e tal. E essa semente parecia que era uma luz que acendia de vez em quando e comecei a olhar para essa área mais interessado nisso. Utilizando tudo que eu tinha aprendido com ela em sala de aula, isso já melhorou muito a minha performance. E a história de palestrante, eu comecei a dar um pouco mais de atenção, comecei a me dedicar um pouquinho mais. Eu encontrei ela, a gente conversou muito, e ela me fez enxergar várias coisas que eu não enxergava. A minha vida, posso dizer que a partir do momento que eu conheci a Márcia, ela me mostrou uma estrada que não existia na minha vida. A Márcia me mostrou, Ricardo, olha esse caminho aqui de palestrante que tu não está enxergando. Tu vai morrer trabalhando desse jeito que nem um louco e vai aumentar 10% teu faturamento no final do mês. Sem contar que eu queria seguir o exemplo dela. Como escritora, como palestrante, é minha referência. E eu acreditei e deu certo. Hoje eu sou treinador, palestrante e autor de livros, muito influenciado pela Márcia Luz. Certamente, se não fosse a Márcia, eu trabalhava 120 horas, ganhava o equivalente ao que eu ganho hoje em uma palestra. Não sei se eu estaria casado, se eu teria tempo para brincar com a minha filha, tempo para vir aqui velejar. Provavelmente não estaria tão realizado profissionalmente se não fosse eu encontrar a Márcia no meu caminho.